Oh Deus, receba o nosso culto, receba a nossa adoração nesse domingo, Pai. Adoração de quem quer mais da Tua presença, adoração de quem mais deseja, Senhor, o Senhor entre nós. Oh, Senhor. Queridos, é uma alegria para nós estarmos aqui iniciando esse encontro dominical por essa ferramenta que o Senhor tem nos dado, né, nesse tempo de isolamento social. Eu estou muito feliz porque ser igreja é muito mais do que estar reunido dentro de um templo, é muito mais do que estar reunido fisicamente. E o Senhor tem usado esse tempo para nos ensinar tudo isso, para nos fazer crescer nessa dimensão invisível, essa dimensão mais abstrata do ser igreja. Eu tenho entendido que esse tempo é um tempo para nós buscarmos restaurar o altar, sim, mas buscarmos também entender o que representa essa restauração do altar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e cantasse conosco essas canções, as próximas canções, pensando nisso, pensando no que esse tempo representa e no quanto que Deus tem nos convocado como igreja a viver essa realidade de restauração do altar. Feche seus olhos onde você estiver e vamos cantar juntos. Comece a levantar uma oração ao Senhor, sem depender da música ainda. Comece a levantar uma oração ao Senhor. Pede para Deus abrir os nossos olhos enquanto igreja. Deus nos faça ver o que precisamos ver. Nos faça entender o que precisamos entender. Nos faça saber o que está no Teu coração para esse tempo. O que precisamos captar, Senhor. O que precisamos acessar, Senhor. O que precisamos encarnar nesse tempo, Deus. Não queremos sair deste tempo sem viver o que precisamos viver, Deus. Sem viver o que está no Teu coração, Senhor. Deus, oh Deus, Pai Celeste, que está no meio dos anjos, Deus, oh Deus, Pai Celeste, Oh, Senhor. que está no meio dos anjos, faz seu nome santo entre nós, nos demos a seu poder.
o governo pra sempre. Para sempre, Senhor, para sempre. Pois sua é a honra, sua é a glória. Amém. Pois seu é o reino, seu é o governo pra sempre. Pois sua é a honra, sua é a glória. Amém. A terra clama, a terra clama, clama. Mais uma vez, querendo ouvir o som. A terra clama, a terra clama, clama. Mais uma vez, querendo ouvir o som. Faz seu nome santo entre nós. Santificado seja o teu nome, Senhor. Nos rendemos a seu poder. Faz seu nome santo entre nós. Nos rendemos ao seu poder. Pois seu é o reino, seu é o governo pra sempre. Pois sua é a honra, tua é a glória. Amém. Pois seu é o reino, seu é o governo pra sempre. Pois sua é a honra, sua é a glória. Amém. Ele sonda os corações, vasculhas o meu interior, examinas o mais íntimo do ser. Quem sou? Ele sonda os corações, vasculhas o meu interior, examinas o mais íntimo
quem sou. Estou aqui, vem me ver. Estou aqui, sonda-me. Estou aqui, vem me ver. Estou aqui, sonda-me. Te procurei no vendaval, te procurei no terremoto, te procurei no furacão, mas te achei numa brisa. Te procurei no vendaval, te procurei no terremoto, te procurei no furacão, mas te achei numa brisa. Estou aqui, vem me ver. Estou aqui, sonda-me. Estou aqui, vem me ver. Estou aqui, sonda-me. Desde a eternidade, seu desejo é ser pai de muitos filhos iguais ao seu, iguais ao seu. Desde a eternidade,
Teu desejo é ser pai de muitos filhos, iguais ao seu, iguais ao seu. Nos traz de volta, nos traz de volta, nos traz de volta. Tua mesa é um lugar pra mim. Nos traz de volta, nos traz de volta, nos traz de volta. A tua mesa é um lugar pra mim. Nos traz de volta, nos traz de volta, nos traz de volta, nos traz de volta ao teu jardim, teu jardim. Teu coração se partiu com a dor da minha queda, mas sua graça abriu o caminho de volta. Teu coração se partiu com a dor da nossa queda, mas sua graça abriu o caminho de volta. Teu coração se partiu com a dor da nossa queda, mas sua graça abriu o caminho de volta. Obrigado por esse caminho ter se aberto novamente, Senhor. A beleza da tua graça nos constrange, Senhor. Teu coração se revela a nós pela tua atitude graciosa em abrir de volta e abrir novamente esse caminho para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em meio a crises, em meio a dificuldades, nós nunca deixaremos de ter razão para te agradecer, Senhor, por causa da tua graça, por ter nos recebido de volta, Senhor. Obrigado, Senhor.
Pai através do Filho pelo Espírito. Clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, diante do Pai através do Filho pelo Espírito. Clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, diante do Pai através do Filho pelo Espírito. Clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, diante do Pai através do Filho pelo Espírito. Clamamos Abba Pai. Oh, 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 oh. Ainda que eu ande pelo vale, sombra da morte não temerei. Teu amor me sustenta. Ainda que as trevas me cobrissem, luz se tornasse escuridão, teu amor me sustenta. Ainda que o mar esteja revolto, dentro de mim a minha alma, teu amor me sustenta. Ainda que eu ande pelo vale, sombra da morte não temerei. Teu amor me sustenta. Ainda que as trevas me cobrissem, a luz se tornasse escuridão, teu amor me sustenta. Ainda que o mar seja revolto, dentro de mim a minha alma, teu amor me sustenta. Ah, ah,
Obrigado pelo teu amor, Senhor. Teu amor, ele não somente me sustenta, mas ele sustenta todas as coisas. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Nós queremos mais do teu amor em nós, fluindo em nós e através de nós, Senhor. Porque nós entendemos que esse amor impactará esse mundo, Senhor. Nós aprendemos pelo que o Senhor fez nas nossas próprias vidas, Senhor. Pela nossa própria experiência, Senhor. Pelo quanto que o seu amor nos impacta, nos move, pelo tanto que ele tem feito transformações dentro de nós. Nós entendemos que esse amor impactará esse mundo também, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor faça fluir através de nós. Nestes dias, Senhor. Nestes dias, Senhor. Faça fluir através de nós. Faça em nós o que precisar ser feito para isso, Deus. Restaure o que precisar ser restaurado, Deus. Faz o amor fluir, Senhor. Faz o amor fluir. Porque é Ele que nos sustenta. Queridos, esses são dias que têm me levado muito a pensar sobre algo que eu tenho ouvido e visto muitas pessoas também falarem, sobre a restauração do altar. Essa palavra tem essa noção, essa ideia de restauração do altar tem estado muito presente no discurso da igreja desses dias, e principalmente nesse tempo específico. E isso veio muito presente, muito fortemente marcando as minhas meditações nos últimos dias, mas me vinha também uma pergunta no coração. O que se trata ao certo? Do que se trata ao certo essa restauração? O que representa essa restauração do altar? Do que estamos falando? E o que é que o Espírito tem feito queimar no nosso coração? Ao nos falar, ao nos convocar para essa realidade de restauração do altar. A noção de restauração do altar, ela é trazida, ela é importada da experiência de Elias, do ministério de Elias, da história de Elias e sua disputa com os profetas de Baal. Elias, ele foi levantado num tempo de crise mundial, do mundo conhecido, na verdade. Aquele mundo conhecido era um mundo que estava em extrema crise espiritual em razão do que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Era um tempo em que o povo estava perdido, estava sendo liderado por líderes perdidos que se envolveram com outros cultos, buscando, na verdade, fortalecimento político, fortalecimento governamental, fortalecimento econômico. Ele se envolveu com outros cultos, com outros povos, com suas culturas, com seus princípios, com seus valores. E tudo isso provocou uma crise espiritual em Israel. Israel, que deveria abençoar todos os povos com a palavra, com a presença do Criador, com a presença do seu Deus, estava, na verdade, carente de palavra e de presença. Eu gostaria de convidar você a ler comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Abra no capítulo 17, primeiramente.
A gente só vai ler um verso desse capítulo 17. Que é o verso 1. O verso, ele diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora, passe para o capítulo 18 comigo e veja o primeiro verso do capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora passe comigo para o verso 15. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse Elias a ele: Eu não tenho perturbado a Israel. Mas tu e a casa de teu pai, sim, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. E agora passe comigo para o verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus de Israel, o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, esse texto é de onde a gente tira essa ideia de restauração do altar que o Senhor tem feito queimar em nossos corações. E muito nos valerá pensar, ou melhor, fazer uma contextualização, porque senão a gente teria que ler muitos textos bíblicos aqui e tornaria a mensagem um tanto cansativa. Então eu vou fazer uma breve contextualização do texto para que torne mais fácil a nossa reflexão de hoje. O primeiro ponto dessa contextualização, que eu considero que seja válido e importantíssimo ser levantado, é que o altar ele foi derrubado pela idolatria. A idolatria derrubou o altar. Aquele tempo
era um tempo de muita idolatria. Aqueles dias eram dias em que Israel se misturava com a civilização fenícia e abraçava os cultos a Baal, a Astarte e outros deuses fenícios. Então, o que estava acontecendo era um total desvio de identidade da nação israelita. E aí a gente tem que perceber aí em que momento isso está acontecendo. Está acontecendo no momento em que Acabe era o rei. Acabe e Jezabel, a sua esposa, né, eles tentavam entronizar Baal como o rei e Deus de Israel. Eles queriam que Baal governasse toda a nação de Israel no lugar de Yahvé. Então havia ali uma disputa. O altar havia sido edificado num monte chamado Monte Carmelo, que na verdade é uma região montanhosa, localizada na região fronteiriça entre Israel e as terras da civilização fenícia. Essa questão de ser uma região fronteiriça chama muito a nossa atenção, porque é uma região que fala de uma disputa de jurisdição espiritual, né? Então, assim, Israel estava ali, naquele ponto do Monte Carmelo, em contato direto com aquela região, com aquelas terras que estavam sob a jurisdição de Baal, né? Como os seus Baal e seus outros, porque na verdade a palavra Baal ela pode ser usada no plural também, porque não se tratava apenas de um deus que era chamado de Baal, né? Então havia Astarte também, que era uma deusa adorada, muito adorada por eles, né? E aí acontecia que esse local era o local onde havia na verdade um altar construído ao Senhor. Então essa região de disputa foi a região onde esse altar foi destruído, né? Então assim, muito nos chama a atenção porque essa realidade de disputa, essa realidade de guerra por uma jurisdição, ela é muito simbolizada, né? Por esse fato que acontece nessa região fronteiriça, ou seja, uma destruição de um altar a Yahvé. Queridos, isso também nos leva a pensar sobre o que pode acontecer no coração do povo quando ele está habitando esses lugares, essas regiões de fronteira, essas regiões onde ele pode estar lidando com outros poderes. Isso nos alerta demais, porque nos aponta para o que Paulo falou lá em Coríntios, né, aos Coríntios. Paulo tem o cuidado de nos dizer que é para ter cuidado com o jugo desigual, né? Que comunhão há entre o templo do Senhor, a adoração ao Senhor e a adoração a outros deuses, né? Então são exatamente essas regiões de fronteira, né, onde o povo de Deus entra em contato com outras nações, entra em contato com outros poderes, entra em contato com o governo, com a política, com outras lógicas de funcionamento, que nós somos convocados a nos mantermos em fidelidade ao Senhor e nos preservarmos de negociações, de associações que na verdade são biblicamente caracterizadas como jugo desigual. Então esse é um cuidado muito grande que já somos alertados, né, ao qual já somos alertados já nessa contextualização. Mas além disso, nós podemos pensar um pouco mais sobre quem eram Acabe e Jezabel, né? Um casal bem problemático, né? Um casal, na verdade, que foi fruto de duas famílias usurpadoras de trono, né? A família de Onri, o rei de Israel, que na verdade foi um rei que tomou o trono de uma forma ilegítima, ele tomou o trono pela espada e não por linhagem. E a família de Et-Baal, né, que é um sacerdote da deusa Astarte, dos fenícios, que assassinou o rei anterior para tomar o seu lugar. Então assim, Onri vem dessa família, Acabe vem dessa família de Onri, né, Onri é o seu pai, e Et-Baal, o pai de Jezabel. Agora você pense, as influências familiares desse casal, né, onde esse casal foi gerado, onde eles formaram suas bases de valores, né, as inclinações dos seus corações e tal.
Onri, o pai de Acabe, ele buscava fortalecer a sua aliança com os fenícios, e uma das estratégias dele foi exatamente essa, né? Gerar esse casamento, né? Pegar o filho dele e colocar para casar com Jezabel, né? Tem outra característica aqui, outro ponto dessa contextualização que ajuda a gente também a entender essa história, né? Onri, Acabe, Etbaal, Jezabel, eles carregam nomes muito significativos, né? Nomes que apontam muito para o que é que eles representam, né? O que é que as personagens representam nessa história toda. Onri, o nome é pupilo do Senhor. Acabe, o nome significa irmão do pai. Etbaal significa com Baal. E Jezabel significa Baal é marido. Agora veja, Onri, o que é que ele estaria representando aí com esse nome, né? Esse nome parece uma contradição, né? E é exatamente isso, a contradição de alguém que está ali para representar um total deslocamento da identidade de um povo. Alguém cujo nome é pupilo do Senhor passa a tentar ser abrigado, ser protegido por outras nações. Ignora completamente ao Senhor e busca a proteção de outras nações. Acabe, cujo nome representa irmão do Senhor, ele vem exatamente sendo essa pessoa que segue completamente o pai, né? Se alinha completamente aos caminhos do pai, né? Sem, na verdade, bloquear, sem, na verdade, travar esse processo de corrupção do povo. Etbaal é exatamente com quem Onri procurou se associar, né? Alguém cujo nome representa com Baal, andando com Baal, né? Vivendo com Baal. Então essa pessoa ela se enche, né? Quer dizer, o Onri ele se enche de uma completa contradição na vida quando ele busca se associar a alguém que anda com Baal. E Jezabel, cujo nome representa Baal, é marido, é exatamente com quem Acabe casa, né? E isso vem para sinalizar algo como se ela tivesse em sua vida dizendo quem reina é Baal, né? Porque se ela está casando com o rei, para reinar junto com o rei, e o nome dela significa Baal é marido, é bem sugestivo que ela queira com a sua vida dizer que, na verdade, quem está reinando é o marido Baal, né? Então, isso é exatamente o que aconteceu, né? Um feito bem famoso de Onri foi a mudança da sede do reino de Israel de Tisa para Samaria, né? O que é que ele fez? Ele comprou uma terra na mão de um homem chamado Semé, e essa terra ele usou, na verdade não era terra, era um monte, né? E esse monte ele usou para construir uma cidade super fortificada, né? Então o pupilo do Senhor estava ali morrendo de medo, né? Dos povos que estavam ao redor dele, a Síria, a Fenícia e outros povos, e aí ele resolveu sair de Tisa e construir uma cidade para se proteger. A história diz que essa cidade era muito poderosamente fortificada e ela poderia resistir a muitos dias de sítio, né? Um estado de guerra, uma situação de guerra, ela poderia estar ali resistindo a essa situação por muito tempo. Então isso nos faz pensar também no quanto que a idolatria, né, que um coração idólatra, ele se enche de insegurança, né? O quanto que um coração que se desvia do culto ao Senhor, ele se enche de uma insegurança e de uma necessidade de se proteger com as suas próprias mãos, de investir muito dinheiro, né, de investir recursos para tentar se proteger com suas próprias mãos. É interessante que Israel passou durante o reinado de Onri, de Acabe, situações bem complexas, né? E assim mesmo eles estavam ali investindo, né, em muita segurança, né, tentando arrancar de dentro de si esse sentimento de insegurança. E por fim eu gostaria de sinalizar que, segundo a história, Onri ele foi o primeiro rei de Israel a se submeter a um sistema de pagamento de tributos à Síria. Então por aí você pensa, né? O cara que estava ali se protegendo, né, se enchendo de recursos para se proteger, foi o mesmo cara que iniciou um curso novo, né, em Israel, que é o
o sistema de pagamento de tributos a uma outra nação, né? Então, essa é toda a decadência de Israel. A decadência de Israel, a decadência espiritual de Israel, na verdade, ela produziu múltiplas decadências. E Deus estava muito incomodado com o nível da idolatria e suas consequências. Queridos, essa contextualização foi no sentido de mostrar pra gente o que é que está ao redor aí, subsidiando esse declínio espiritual e também fundamentando a ação do profeta. Deus levantou um profeta num tempo onde era necessário o arrependimento nacional, né? O profeta ele foi assim, em vários momentos da vida dele, demonstrando para que ele veio, né? Demonstrando por que o Senhor estava enviando ele. Eu gostaria de pegar essa passagem a partir do verso 30, que é quando começa a descrever o processo de restauração do templo, do altar, e gostaria de, assim, elencar para vocês aqui alguns elementos que ficam muito claros, né, nessa história, nesse processo de restauração do altar, né? Eu consigo identificar, queridos, 7 elementos que vale a pena a gente pensar aqui. Eu gostaria que você pensasse primeiro no elemento o restaurador, né? Deus, para restaurar o altar, Deus levantou um restaurador, né, que é exatamente essa figura de Elias. Uma identidade profética constituída para afrontar deuses, né, para repreender reis e levantar a nação e levar a nação ao arrependimento. Então, Deus fez isso. Deus levantou uma identidade profética, né? Aí já ajuda a gente a pensar o que é que Deus está querendo fazer nesses dias. Não é verdade? Naqueles dias e nos dias de João Batista também, ele levantou uma identidade profética forte, preparada, espiritualmente preparada, né? Cheia de autoridade para afrontar deuses, para repreender reis e para levar a nação ao arrependimento. Foi levantado como um profeta num tempo em que Deus se mostrava tremendamente irado, irritado com a idolatria. Ele foi sustentado milagrosamente pelo Senhor durante o seu ministério, sofreu uma intensa perseguição e foi usado pelo próprio Deus para afrontar Baal em vários momentos, né? Antes do episódio do altar, gente, ele já havia afrontado Baal, né, e os deuses fenícios algumas vezes, né? Por exemplo, ele chega na cidade de Sarepta, né? Entra na casa de uma viúva. A cidade de Sarepta, ela estava localizada numa região fenícia. Ele entra na casa de uma viúva daquela região, opera o milagre da farinha e do azeite, né? E ainda ressuscita o filho da mulher, como se estivesse passando uma mensagem para os deuses. Olha, eu estou aqui no território que vocês estão dizendo que é de vocês. Estou aqui curando a mulher que você acha que pertence a vocês. Estou aqui curando a mulher, não, fazendo milagre, né? Curando o filho da mulher. Tudo isso numa região que vocês dizem que pertence a vocês, né? Então, assim, ele está ali afrontando. A figura do profeta é uma figura também muito claramente de afronta, né? Isso é que Elias carregava, né? E a gente nota também que a ousadia de Elias ao fazer tudo isso, ao entrar numa jurisdição espiritual, né, diferente, fazendo milagres, né, para revelar a glória de Deus, expressa o que significa essa identidade profética, né? Outro elemento, queridos, é o próprio altar. Eu queria que você desse muita atenção a isso, porque eu costumo perceber certa tendência ao erro ao se pensar esse processo de restauração do altar, né? Primeiramente, a gente precisa pensar o seguinte: esse altar ele foi reconstruído com o uso de 12 pedras, né, que simbolizam as nações, que simbolizam a nação de Israel, né, em sua totalidade, né, as 12 tribos. E não apenas o reino do norte, que era o reino onde o Elias atuava.
Então, o que a gente já nota de começo aí é que a mente do profeta foi remetida pelo Espírito ao propósito eterno de Deus, né? Não foi remetida a um sentimento de separatismo que estava entranhado naquela cultura, né? Naquela cultura de um povo que se separou desde a morte de Salomão, né? E estava ali, na verdade, em disputas frequentes, né? Para ver quem era o melhor, né? Então, na verdade, o profeta, ele não entrou nessa onda. Ele não entrou nesse caminho do coração, nesse caminho ruim, né, do coração. Ele, na verdade, foi remetido pelo Espírito ao propósito do Senhor. E ele viu as 12 tribos de Israel. E ele entendeu, esse altar precisa ser reconstruído com 12 pedras, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E outra coisa interessante é que eram 12 pedras e não 12 tijolos, né? Então, essa simbologia, ela precisava abarcar a necessidade das diferenças, que sempre tiveram presentes, né? Muito claramente presentes no discurso bíblico a respeito das tribos de Israel. Elas eram muito diferentes, elas tinham características, elas tinham ênfases, elas tinham apontamentos, né? Perfis bem diferentes. Essa simbologia é um dos fatores que levam a gente a entender, queridos, que a restauração do altar, feita por Elias, ela se aplica mais adequadamente a uma analogia da vida coletiva, né? Então, assim, a gente tem falado muito de restauração do altar num âmbito muito individual e, quando muito, no âmbito familiar, né? Nós precisamos retomar a devoção individual, nós precisamos retomar a devoção da nossa família, nós precisamos instituir um culto familiar e tal. Tudo isso é muito bom, só que o que a restauração do altar feita por Elias está representando mais adequadamente na verdade, uma construção coletiva, né? Um funcionamento de igreja. Deus está ali se mostrando interessado em restaurar o funcionamento comunitário, né? Ele quer congregar a Assembleia dos Santos numa dinâmica que seja mais agradável aos seus olhos. Então, isso aí é um fator importantíssimo, né? Se hoje nós estamos forçadamente separados, né, em nossas casas, Deus quer que a gente aprenda alguma coisa com isso, né? Deus está querendo nos ensinar, independente de reuniões, de eventos, Deus está querendo nos mostrar como ser um, né? Como ser um. A gente precisa se libertar das necessidades que são, na verdade, que representam, na verdade, uma casca da igreja, não a essência, né? Então, Deus está aí gerando tudo isso em nossas vidas hoje para essa finalidade. Essa é a verdadeira restauração do altar, né? Se quisermos também aplicar essa analogia do altar a uma dimensão pessoal e familiar, a gente não pode deixar de perceber o aspecto eclesiológico presente nela. Não poderá ser ignorado em hipótese nenhuma. Isso porque se Deus está querendo restaurar o altar da sua vida, da sua família, da minha vida, da minha família, é porque Ele está querendo um modo de funcionamento de igreja diferente, né? Ele quer uma coletividade que carregue a sua marca, né? Que carregue a sua essência, né? Que carregue o seu nome. Então isso é um fator muito importante. Agora, eu gostaria de falar de uma coisa que geralmente não é falada nessas reflexões sobre o altar reconstruído por Elias, que é a valeta. A valeta, ela é cavada ao redor do altar e ela recebia o sangue, né? Ela recebia o sangue que era derramado quando o sacrifício era posto, né, sobre o altar. Então, essa valeta, ela vem com um significado muito interessante, principalmente para esses dias, né? A valeta, ela recebe o sangue no sentido de não deixar o sangue se espalhar. O sangue não deveria escorrer, como se fosse uma coisa que não tem valor, como se fosse uma coisa que é simplesmente o resto do sacrifício. O sangue precisa estar presente e precisa estar ali localizado naquele lugar de sacrifício. Ele não pode escorrer. Querido, o sangue representa a vida. Então esse significado, ele nos aponta para uma interpretação dessa valeta. Por que o altar precisava ter essa valeta em torno dele, né? Queridos, muitos de nós vivemos um sacrifício que deixamos, né? Somos um sacrifício ao Senhor, mas que deixamos o sangue,
né, escorrer para fora desse lugar de sacrifício, né, como se a vida ela estivesse se esvaindo de certo modo, né, ela estivesse tomando um lugar que não é o dela, entende? Então assim, nós precisamos entender que o sangue derramado, ele tem uma finalidade e ele precisa cumprir essa finalidade no local onde ele é derramado, né? Isso nos remete também à própria vida de Elias, que não preocupava, né? Ele não se preocupava em o que é que ele vai comer, o que é que ele vai beber, né? Ele não gastava energia, ele não dava o seu sangue por uma coisa que não fosse o próprio projeto de Deus na vida dele, né? Então isso é muito significativo. Outra questão significativa demais é a lenha desse altar. Queria que você pensasse comigo, né? Esse elemento é posto imediatamente sobre o altar, antes do próprio sacrifício, né? Era necessário para manter o fogo aceso por mais tempo, até que todo o sacrifício fosse queimado, né? Ele representa as nossas práticas espirituais. Quando a gente muitas vezes está pensando que as práticas espirituais representam o altar, na verdade é só a lenha que representa as práticas espirituais, né? Então assim, as práticas espirituais são para que o fogo não se apague, entende? Então ela não pode ser confundida com o altar, como algumas pessoas costumam fazer, né? Ela representa uma parte importantíssima. Eu não estou diminuindo a importância da lenha, não estou diminuindo a importância das práticas espirituais, mas lenha acesa sem um novilho não é sacrifício. Entendem? Então essa é a questão. Muitas vezes tem lenha acesa, tem muita lenha acesa. Muitas vezes tem oração, mas não tem vida entregue, não tem sangue derramado. E fica ali só fumaça, né, saindo dali, daquela lenha acesa. Fumaça, muita fumaça, só que essa fumaça não é um cheiro agradável às narinas do Senhor. O cheiro agradável é quando tem um novilho sacrificado de fato. Quando a nossa vida ela é colocada nisso. Aí sim as práticas espirituais fazem todo sentido. E precisam ser sustentadas. Você vê que ela foi colocada antes mesmo do próprio animal que ia ser sacrificado. Então elas são importantes. Entende? No entanto, se não houver animal sacrificado, a lenha não é sacrifício. E não vai gerar cheiro suave. O outro elemento é o próprio novilho. Ele era o animal que, segundo a lei de Moisés, deveria ser sacrificado para a expiação dos pecados do sumo sacerdote e da Assembleia do Povo. Então isso já nos chama a atenção, porque outros animais eram usados, segundo a lei levítica, né? Outros animais eram usados para a expiação do pecado de um homem do povo, ou de um chefe do povo. Mas quando se havia sacrifício de um novilho, de um bezerro, era porque se tratava da expiação do pecado do sumo sacerdote ou da Assembleia do Povo. Entendem isso? Então, mais um ponto que aponta para a gente, né, que a restauração do altar se remete a uma realidade coletiva. Antes de qualquer coisa que a gente possa pensar, a gente tem que se ater a essa questão da realidade coletiva, tá bom? Nós sacrificamos as nossas vidas. Queridos, a água, vamos pensar na água. Este elemento é talvez o mais enriquecido de sentido, que também eu sinto ele sendo um tanto negligenciado nas reflexões sobre isso, né? Ele está intimamente ligado à intenção profética de denunciar a falsidade de Baal. Pensa só, o cara chega lá, eu estou querendo fazer uma fogueira. Pega aí quatro baldes de água e joga aqui. É uma coisa meio esquisita, né? Nada de se... assim, nada corriqueiro, né? Nada assim, usual, né? Jogar 4 baldes de água sobre um lugar onde eu quero tocar fogo. Mas Elias fez questão de fazer isso, né? Elias manda encharcar todos os elementos do altar com água 3 vezes, para que fique claro o poder do fogo que virá para queimar o sacrifício e expor a falsidade dos deuses fenícios. Essa água derramada sobre o altar serve como uma perfeita analogia para a palavra de Deus, queridos.
E não é uma analogia minha, é uma analogia bíblica. Paulo já tinha usado essa analogia, né, quando ele fala sobre a igreja. Quando ele fala que a igreja, a noiva de Cristo, ela foi purificada com água, pela palavra, né? Então, essa é uma questão importantíssima. Essa água aí, ela vem para incapacitar qualquer outro fogo de queimar o sacrifício. Qualquer outro fogo que chegasse para queimar aquele sacrifício não ia conseguir. Então a água, assim, representando a palavra, incapacita que fogos estranhos toquem o sacrifício, né? E vem em 3 etapas. E para mim, isso se refere profeticamente à lei, aos profetas e ao evangelho, né? A água vem sendo derramada 3 vezes sobre o sacrifício, né? Essa purificação que Paulo falou também pode ser identificada aqui sobre o altar, já que a água é o elemento que exigirá que o fogo seja autêntico, né? Não pode haver um fogo estranho, né, impedindo qualquer tentativa estranha de combustão. Para os cristãos que desvalorizam o estudo das Escrituras Sagradas, por gostarem mais do fogo, né, fica aqui um aviso, um alerta. O fogo que não pega num sacrifício encharcado pela palavra é fogo estranho. Entende? Isso é muito sério. Isso é uma questão que muita gente se perde, né? Porque fica ali achando que na verdade está gostando mais do que é mais importante. Só que não tem nada mais importante aí. Tudo aí é importante. A água é importante para que impeça que o fogo estranho toque aquilo que é para o Senhor, né? Então precisa da palavra, precisa da água, precisa estar encharcado. Entende? E por último, o próprio fogo, né? O elemento fogo é claramente um símbolo bíblico da presença de Deus e da aceitação do sacrifício. Mas ali, queridos, ele representava mais do que isso, né? Ele representava uma afronta a Baal, né? Baal era conhecido como o deus da tempestade. Supostamente Baal poderia chegar ali, enviar um raio, né? Já que ele era o deus da tempestade, e queimar o sacrifício. Só que isso não aconteceu, né? Então o que Deus estava fazendo? Ele estava se revelando como o verdadeiro Deus, né? Soberano sobre a terra e céu, né? E expondo a falsidade de Baal. Então a gente vê nesses 7 elementos um guia poderoso para esse nosso processo de restauração do templo. Nós precisamos nos debruçar sobre esses 7 elementos, queridos, carinhosamente nesses dias. Nós sabemos que esses dias têm a ver com um aperto de Deus. Nós sabemos, nós sentimos, todos nós sentimos isso. A igreja toda, seja da linha reformada, seja da linha pentecostal, se você pegar, ler o que eles têm escrito, ouvir os vídeos, todos vão transmitir essa sensação, esse sentimento de que na verdade nós estamos sendo apertados. Deus está querendo levar a gente a um outro nível. Deus está querendo tirar a gente de um lamaçal de idolatrias, né? Então essa é uma questão que precisa ser aprofundada, analisada. Nós precisamos nos debruçar sobre esse processo que está aqui revelado no ministério de Elias, né? O processo de restauração do altar. Queridos, mas há ainda uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma coisa que eu considero assim muito bacana para esses dias. É você pensar a semelhança entre Elias e João Batista. A gente tem nesses dias, quer dizer, há algum tempo a igreja tem se declarado como a geração João Batista. A igreja tem se identificado. Nós somos a geração João Batista. Por quê? Porque nós somos a geração que prepara o caminho, né? A geração dos preparadores do caminho, como João Batista. Vamos pensar na semelhança, né, entre Elias e João Batista. Uma questão importante é se notar que a identidade profética que nos cabe nesses dias está fortemente revelada nas pessoas de Elias e de João Batista. A igreja está entrando num tempo que assume características cada vez mais semelhantes às épocas de Elias e de João, né? Seus ministérios ocorrem em dias que demandavam a preparação de um caminho, como eu já falei, um caminho para algo novo. E se hoje nos vemos como essa geração, precisamos realmente aprender com a vida deles. Em 1935, queridos, um professor, o professor Mayan Perlman, ele levantou 8 semelhanças entre Elias e João Batista. Eu gostaria de compartilhar elas com vocês, tá certo? A primeira é que ambos ministraram nas épocas em que Israel se havia afastado do verdadeiro culto.
né? A segunda é que eles tinham aparência semelhante. Isso parece um dado irrelevante, mas é muito importante, porque que aparência era essa? Os dois eram homens vestidos de pelo, né? Há traduções que digam que, na verdade, Elias era peludo, outras falam que era, na verdade, vestido de pelo, mas seja lá o que for, essa característica conecta eles, né? E que tinha um cinto, uma cinta, né? de couro amarrado, né? Nos lombos. Ambos, eles pregavam o arrependimento nacional, que é uma característica também importantíssima. Eles foram levantados, seus ministérios foram levantados numa época em que Deus estava ali querendo produzir arrependimento de uma nação, né? Ambos repreenderam reis ímpios, né? Ambos foram perseguidos por rainhas ímpias, ou seja, os dois se chocaram com o governo, né? Se chocaram porque eles não se mantiveram assim, passivos diante de uma atitude equivocada, de uma atitude errada ou, sei lá, até dolosa mesmo, né? Eles não se mantiveram calados, eles denunciaram, né? Essa era a característica de João Batista e de Elias. Tanto que as duas rainhas, né, das duas épocas perseguiram um e o outro, né? O sacrifício de Elias no Monte Carmelo e o batismo de João marcam um tempo de arrependimento nacional. As duas coisas, né, marcam o início de um tempo de arrependimento. Outra característica, a sétima característica, é bem interessante. Eliseu, né, que era o sucessor de Elias, ele recebeu seu poder para o serviço no Jordão, e Jesus, o sucessor de João, também recebeu o poder do Espírito no mesmo lugar, no mesmo rio, né? A oitava característica, ambos, no fim do seu ministério, cederam ao desânimo. Isso aqui não é para ser imitado, não, mas de algum modo serve para nos falar sobre o tempo deles, né? O tempo que eles estavam vivendo, um tempo em que, na verdade, havia perseguição, havia uma oposição absurda a uma palavra profética, né? Havia uma resistência, e fez o próprio João Batista, em certo momento, questionar, né? E mandar os seus discípulos perguntarem para Jesus: ô Jesus, é de fato você que é esse cara que nós estávamos esperando, né? O Elias, ele viveu uma situação de tristeza tão grande que ele pediu a morte ao Senhor. Ele pediu para Deus tirar a vida dele, né? Então, queridos, essas 8 características, elas vão nos ajudar a pensar sobre esse caráter de igreja para esses nossos dias de hoje, que nós precisamos encarnar, tá bom? Eu recomendo muito que você pense sobre essas duas identidades proféticas. A igreja precisa assumir uma identidade profética específica para esses dias. Não pode ser mais uma profecia para dentro apenas. A igreja precisa se colocar para fora e anunciar o que a nação está precisando ouvir. Mas se a igreja estiver em idolatria, se a igreja estiver deslocada, né, do culto ao Senhor, ela não estará preparada para isso. Ela, na verdade, vai precisar ser alvo, né, de um profeta para consertá-la, né? Então, assim, vamos assumir a nossa identidade, tá certo? Vamos encarnar a nossa verdadeira identidade. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, para nós orarmos em relação a isso. O Senhor, Ele tem feito queimar a palavra da restauração do altar em nossos corações. E isso não é à toa. Isso não é à toa nesses dias, querido. Feche seus olhos e pede a Deus para que a sua vida ela seja reformada, ela seja reconstruída, restaurada, segundo os termos da restauração do altar de Elias. Pede a Deus, primeiro, para que as pedras da reconstrução desse altar imprimam em você uma característica de igreja, de funcionamento coletivo. Imprima em você as características de alguém que é povo, que não é somente um eu,
mas é um nós, que carrega a essência de um nós. Pede a Deus para imprimir isso em você, porque isso vai ser necessário para esses dias. Pede ao Senhor para te fazer alguém que está preparado para carregar os mesmos sentimentos de Cristo pela sua igreja. Pede ao Senhor que você não queira pessoas iguais a você, tijolos, mas que você queira pedras, queira ser um com pedras, com outras pedras, porque isso agrada ao Senhor. Pede a Deus para que você, antes de pensar em se tornar um crente, um super crente, ou ter uma super família, queira que Deus se alegre. Queira que Deus se alegre com a família dele, com a igreja. Pense que, na verdade, toda a movimentação em nossas vidas pessoais ou familiares, elas têm um foco. Elas têm um foco. Nós precisamos ser uma igreja que agrada a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que se movimenta por amor a Deus, para a glória de Deus, cultuando a Deus. Queridos, pense que a sua vida não pode se esvair como se não tivesse uma valeta, como se não tivesse um meio de conter o seu sangue, o sangue que você derrama. Peça a Deus para que o sangue fique no altar, para que você não se perca em tantas outras coisas da vida, ansioso. Peça a Deus para que você não viva em crise porque está faltando isso, aquilo outro. Porque na verdade você tem tudo o que você precisa. E você tem a igreja. E você vive em igreja para que você não sinta falta de nada. Peça a Deus para que a lenha volte a queimar. Peça a Deus para que as suas práticas espirituais retornem ao eixo, voltem a funcionar. Mas pede a Deus também que você não confunda, achando que isso é o próprio altar. Pede para Deus para que abra seus olhos, para ver que isso não é um fim, isso é um meio. Que há uma coisa que precisa ser sacrificada, que há um sangue a ser derramado, que a sua vida precisa estar sendo queimada, que não basta ficar orando, louvando, fazendo jejum, não basta isso. Essas coisas precisam ser capazes de nos fazer queimar como um sacrifício e entrega total de vida a Ele, de derramamento de sangue por amor a Ele. Pense que você é esse novilho que é sacrificado não por uma causa pessoal, mas por uma causa, primeiro, pelo seu sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, e segundo, pela Assembleia dos Santos, a Assembleia do povo de Deus. Você é chamado para pensar além da sua própria vida. Se sacrifique primeiro pelo seu sumo sacerdote, pelo seu Cristo. Esteja também em sacrifício pela igreja dele. Seja esse tipo de sacrifício. Pense que uma água está sendo derramada sobre a sua vida. A água da palavra. Primeiro como lei, segundo como profetas e por último como o próprio Evangelho de Cristo, anunciando o reino. Pense que essa água está sendo derramada sobre você para que você não queime com outros fogos estranhos. Deus não quer fogo estranho sobre você, querido. Por isso que Ele quer você cheio da palavra. Deus não quer que você se corrompa. Deus não quer que fogo de Baal chegue sobre a sua vida. Por isso Ele encharca você de palavra. Queridos, queira o fogo, queira a presença do Senhor. Clame pela presença do Senhor. Clame por isso, porque sem isso a gente nada pode fazer. Sem isso não podemos ir para lugar nenhum. Sem isso Israel ficaria completamente perdido no deserto. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de fogo, de um fogo que chegue nessa oferta encharcada pela palavra. É isso, queridos.
Esse é o tempo. Esse é o tempo de sabermos o que representa a restauração do altar. Não podemos ser levianos. Não podemos nos perder. Não podemos reduzir aquilo que o Senhor nos falou de forma tão integral, de forma tão robusta, sem deixar furos. Precisamos, queridos, nos debruçar sobre a verdade do Senhor revelada a nós. Este é o tempo. Oh Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça queimar, que o Senhor faça fogo descer sobre as nossas vidas. Fogo que representa a sua presença e representa também a aceitação, mas que também, Deus, representa afronta, representa, Deus, exposição à falsidade de Baal, Deus. Nós queremos que a falsidade dos outros deuses sejam reveladas através daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Não deixe que eles passem, Deus, sem serem descobertos. Não deixe que eles passem sem suas vergonhas serem expostas, Senhor. Porque nós queremos que o Senhor, como Deus, seja revelado, Deus, a toda a nossa nação, a começar da igreja. Traz a tua verdade em nós, Deus. Nos faça carregar a tua verdade, Senhor. Carregamos o teu nome e não podemos carregar junto com ele a mentira. Não podemos deixar que as nossas vidas associem o teu nome à mentira. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Dá-te louvor, pois digno és de receber meu melhor. E meu Senhor, dá-te louvor, pois digno és de receber meu melhor. Te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Recuso a dar algo que não me custe nada, Senhor. Porque o Senhor deu a vida do teu filho. O Senhor deu a vida do teu filho. O Senhor deu a vida por todos, logo todos morreram. Pra te ter por completo, minha vida, sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida, um sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida, é um sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida, um sacrifício.
sacrifício. Queridos, a gente não pode aceitar que a resposta ao sacrifício dele por nós seja a metade de um sacrifício, seja uma coisa incompleta. A gente não pode aceitar isso. Ele merece tudo. O que nós temos a oferecer a ele não é muito bom. A gente sabe que nós não somos. Nós sabemos que não somos a melhor das ofertas. Mas damos tudo o que temos, tudo o que somos. Tudo o que somos. E a única resposta justa é entregar tudo o que somos. Primeiro por Ele, depois por aquilo que Ele ama, a igreja. Que nesses dias as nossas vaidades elas sejam sacrificadas e sejamos como Elias e João, que andavam vestidos de pelo, com o cinto amarrado na cintura, mas dentro do propósito. Que sejamos simples, que não nos apeguemos mais a bobagens que fazem o nosso sangue escorrer para uma direção que não é a do sacrifício. Que os nossos olhos estejam fixos naquilo para onde o nosso Pai está olhando. Que a gente faça o que nós estamos vendo Ele fazer. Que Deus abençoe vocês, que o coração de vocês se encha do consolo do Senhor, porque quando Ele nos ensina, nos exorta, isso prova que Ele está conosco. Isso prova de que Ele é o nosso Pai, de que nós somos filhos legítimos. Deus abençoe vocês.